Salve, salve galerinha, firmeza total, professor Eduardo ou Odraldi na área, tudo firmeza, espero que todo mundo esteja bem aí, e vamos que vamos para nossa aulinha remota, firmeza? Hoje eu vou trabalhar com vocês algo bem interessante, galera, como aprender a interpretar dois tipos de temáticas, né, para dissertação especificamente, mas que vai servir para qualquer outro gênero textual. Que são temas para nós no vestibular que podem ser objetivos e podem ser subjetivos. Tá certo? Galera, qual vai ser a diferença entre os dois? Se eu pensar numa temática que tem como objetivo ser objetiva, ela vai trabalhar coisas concretas, né? Problemas que acontecem no nosso país que são mais concretos para a parte argumentativa. Ou seja, eu consigo comprovar por meio de alusão histórica que essa temática existe, eu consigo comprovar por meio de citação que essa temática existe, por meio de exemplificação. Por exemplo, quando eu penso no Enem lá, né, a persistência da violência contra a mulher, infelizmente é uma temática bem objetiva. Por quê? Nós temos números no mapa da violência que comprovam que as mulheres sofrem violência doméstica, inclusive está passando uma novela, um remake de novela, né? A novela das 9 e tal, onde a temática central, uma das temáticas centrais é falar, expor a violência contra a mulher. Então é uma novela que é antiga, né? E essa novela antiga, lá da Tereza Cristina, puxa, nem me lembro o nome dela agora, essa novela aí ela mostrava, né, o Disque 180, ela colocava isso, então você olhava aquilo e falava, cara, é concreto. Nossa, o negócio existe mesmo, tá ligado? Mas agora um outro tipo de temática que é um pouquinho mais complicado, por exemplo, se eu falo de felicidade, não é um tema subjetivo? O que é felicidade pra mim? Será que é pra você? O que é felicidade pra mim? Será que é pra você? Então esse tipo de tema a gente tem que tomar muito cuidado pra não se perder na hora que está falando, porque é algo muito subjetivo. Então qual que vai ser a dica que eu quero dar para vocês pensando nessa temática? Eu vou usar de referência essa temática, esse tema, né? Felicidade. Então o que eu faria se a temática fosse mais ou menos assim? Como ser feliz em um mundo de infelizes? Olha só, como ser feliz em um mundo de infelizes. Primeiro ponto, é interessante pensar na sociedade contemporânea para tornar isso concreto. O que torna as pessoas infelizes? Tá certo? Então vamos pensar em algo concreto que vai tornar as pessoas infelizes. Se eu pensar em rede social, faz com que a gente tenha um pouquinho de depressão. Se eu pensar em falta de emprego, faz com que a gente tenha um pouquinho de depressão. Se eu pensar também, cara, nos padrões de beleza pré-estabelecidos midiaticamente falando, se eu não atingir aqueles padrões, eu posso ficar mais triste. Então eu já consigo tentar aí falar por que as pessoas são tão infelizes na sociedade contemporânea. Eu já consigo apontar algumas referências. Estão conseguindo perceber, galera? Então, ao invés de ser uma temática agora que estava subjetiva, ela passou a ser objetiva. Por quê? Eu consigo mostrar de forma concreta o que leva as pessoas, de certa maneira, a serem um pouquinho tristes. Certo? Outro ponto, eu consigo fazer comparativo com outros países. Existem países como o Japão, por exemplo, que economicamente é muito bom, mas a taxa de suicídio lá é altíssima. Eu consigo fazer esse comparativo de que, para ser feliz, não necessariamente precisamos de dinheiro. Estão percebendo isso? Então esse tipo de referência faz com que uma temática subjetiva passe a ser objetiva. Mais especificamente, se eu quiser falar de felicidade, o Vinícius de Moraes, cara, junto com o Tom Jobim, eles têm uma música, né, que é muito interessante, que ela tem esse nome, né, felicidade. E ele define mais ou menos assim, ele fala que a felicidade é como gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Olha que bonito, cara. Quando ele fala que a felicidade é como uma gota de orvalho numa flor, a gente for pensar o seguinte, de manhã, se nós olharmos para o matinho, observarmos as flores, a gente vai ver que ela está meio umedecida, né? Aquela gotinha de orvalho dura para sempre ali? Não, ela vai ficar pouquinho, depois evapora ou cai, né? Então a comparação que o Vinícius de Moraes fez é o seguinte, que a felicidade é algo efêmero, é algo rápido. Ela vem e passa. Então a partir do momento que eu pego isso,
tá certo? Uso essa frase do Vinícius e consigo ter essa interpretação. Na hora de eu falar de felicidade do meu texto, com base em tudo aquilo que eu falei, de pessoas que são infelizes por conta de convenções sociais, de aceitação social, de padrões de beleza, e coloco essa frase do Vinícius, eu consigo mostrar o seguinte, dentro de uma linha objetiva, que muitas vezes as pessoas podem procurar idealizações nas coisas e deixam de viver os pequenos momentos felizes. A gente está tendo muita dificuldade na quarentena por conta disso. O nosso ideal de felicidade era dar rolê, estar na rua, fazer as coisas. Agora mudou, temos que ficar em casa e muitas vezes a gente não consegue encontrar aquele fiozinho de felicidade dentro do nosso próprio lar. Então, a frase do Vinícius tem relação com isso, a gente já fica concreto, né? Na hora de escrever o texto, com essas minhas referências, fica muito mais fácil de eu elaborar o meu texto. Estão conseguindo perceber? Agora é o seguinte, galera, eu vou passar uma temática subjetiva para vocês. Eu gostaria que vocês treinassem isso, tá certo? Buscando essas referências para tornar esse tema objetivo, tá certo? É muito interessante porque a gente não vai ter texto de apoio. Então o texto de apoio vai ser referência de vocês, certo? Quero que vocês pensem o seguinte. Olha o tema, você é o que é ou é o que os outros querem que você seja? Caramba! O negócio é tenso, né? Porque dá a entender que é algo muito subjetivo, mas se eu pensar em convenções sociais, né? Em normas sociais de aceitação para as pessoas, se eu pensar na vestimenta, nas etiquetas, né? Nos padrões sociais pré-estabelecidos, a gente consegue perceber, será que nós temos autonomia ou somos moldados a pensar de acordo com as convenções sociais? Então fica a dica aí para vocês, tá certo? Tentem pensar, tragam referência, façam uso do brainstorm, que ele vai ajudar muito a gente. Demorou? Lembrando que o brainstorm é o quê? Pego a temática, penso no quais são as relações que essa temática me traz na mente. Relação de filme, relação de frase, relação de autor, o que vem na tua cabeça. O brainstorm vai servir para isso e vai ajudar muito nas temáticas subjetivas. Firmeza, galerinha, demorou? Fiquem com Deus, Buda, Alá, Oxalá, Gandhi, Krishna, enfim, com quem vocês quiserem, mano. Tamo junto, é nóis. Tei!